Olá, sejam bem-vindos para mais uma sessão de Química. Então, desta feita, iremos estudar a Lei de Lavoisier, também chamada a Lei da Conservação da Massa. Então, quem era Antoine Lavoisier? Antoine Lavoisier é considerado nada mais, nada menos do que o pai da química moderna. Ele existiu no século XVIII, durante a Revolução Francesa, e ele teve um fim trágico, infelizmente. Ele foi condenado ou executado na guilhotina quando da Revolução Francesa, porque ele privava, era um elemento da corte francesa. Portanto, ele privava com o rei Luís XVI e, devido a essa associação, os revolucionários condenaram-no à morte na guilhotina. Então, Antoine Lavoisier é considerado o pai da química moderna porque ele, de facto, era um químico muito meticuloso e que desenvolveu grandemente o método experimental de análise dos problemas no laboratório. Foi ele que descobriu e nomeou os gases hidrogênio e oxigênio e também estudou aprofundadamente as combustões. E nesse estudo ele descobriu aquilo que se designa da Lei da Conservação da Massa. Vemos aqui uma montagem experimental do Lavoisier, em que se conclui que a massa do sistema reacional, antes da reação se dar, em que temos mercúrio e oxigênio dentro de uma retorta fechada, ela está, portanto, vai haver aí uma combustão no interior, entre o mercúrio e o oxigênio, e o que se verifica é que a massa do sistema reacional, após a reação química se dar, se mantém constante. A soma da massa dos reagentes é igual à soma da massa dos produtos. O Antoine Lavoisier foi bastante ajudado pela sua mulher, que também partilhava o laboratório de Química e, ao que consta, ajudou bastante o Antoine Lavoisier nas suas descobertas científicas. É, hoje em dia, Antoine Lavoisier considerado o pai da química moderna. Há uma experiência muito simples que podemos fazer no laboratório que envolve a comprovação da lei de Lavoisier recorrendo a dois reagentes. Eles são, vamos ver. Temos dois reagentes, temos um Erlenmeyer, portanto, contendo uma solução de nitrato de chumbo e dentro do Erlenmeyer temos um tubo de ensaio contendo uma outra solução de iodeto de potássio. O sistema está fechado, portanto, e ao inverter uma solução para dentro da outra, produz-se um sólido amarelo de nome iodeto de chumbo e uma solução aquosa de nome nitrato de potássio. O que se verifica é que no início o sistema tinha a massa de 158,2 gramas e no fim a massa se mantém constante. Temos aqui uma comprovação daquilo que diz a lei de Lavoisier. Portanto, que a massa num sistema reacional fechado se mantém constante. Se quisermos representar o esquema de palavras desta reação química, ficará qualquer coisa como isto. Então, nitrato de chumbo no estado aquoso
reagiu com iodeto de potássio no estado aquoso, portanto são soluções aquosas, originando nitrato de potássio no estado aquoso e iodeto de chumbo no estado sólido. O precipitado, que é o sólido, é o iodeto de chumbo, que é o tal sólido amarelo que se forma. Então, o que se verificou é que a massa total se manteve constante. Significa que a matéria não se cria nem se perde. Ela apenas se transformou. E vocês poderão ver nos nomes dos reagentes e dos produtos o que é que aconteceu. Então vemos que houve uma troca de parceiros. O nitrato, o íon nitrato, que estava presente no nitrato de chumbo, combinou-se com o íon potássio que estava presente no iodeto de potássio. Houve uma troca de cationes e de aniões, não é? Não se esqueçam, no nome, quando existe a preposição de e logo a seguir o nome de um metal, estamos perante o nome de um composto iónico. Então, isto são íons que aqui temos. Nitrato de chumbo, iodeto de potássio, temos o anião e o catião, e quando se dá a reação química, eles trocam de parceiros. Ao longo de uma reação química, então, o que se verifica é que os reagentes vão se transformando, portanto, vão desaparecendo e a sua concentração, a sua quantidade vai diminuindo ao longo do tempo para dar lugar aos produtos da reação que vão, entretanto, aparecendo. Sendo que, no final, a massa total dos produtos iguala a massa total dos reagentes que tínhamos no início da reação. Isto é a lei de Lavoisier. Portanto, a matéria não se cria nem se destrói, ela apenas se transforma. Há aqui apenas um rearranjo dos átomos que existem no início da reação química. Implicações da lei de Lavoisier. Então, o número de átomos de cada espécie mantém-se constante durante toda a reação química. Portanto, os átomos não aparecem do nada e não desaparecem. O sistema tem que estar fechado, obviamente. Portanto, os átomos apenas se rearranjam. Vejamos este exemplo. Temos um recipiente, verificamos que temos aqui 2 moléculas de O2, oxigênio, e 4 moléculas de H2, hidrogênio. E vão reagir. Quando se dá a reação química, há colisão entre as partículas, há choques entre as partículas. Esses choques têm que ter energia suficiente para que as ligações químicas existentes entre os átomos das moléculas se rompam de forma a que se formem novas moléculas, se formem novas ligações químicas. Então, chamam-se isto choques eficazes. São choques que têm energia suficiente para quebrar as ligações químicas iniciais. O que acontece é que os átomos de oxigênio que inicialmente estavam ligados uns aos outros em moléculas de O2 deixam de estar ligados uns aos outros e passam a ligar-se a 2 átomos de hidrogênio. Portanto, há aqui uma recombinação dos átomos que existiam no início. Se contarmos o número de átomos no total de cada espécie, ele é constante. Então, vejamos. No início da reação, quantos átomos de oxigênio é que tínhamos? Tínhamos 4. E no final da reação, também temos 4. Hidrogênio. Quantos átomos de hidrogênio é que tínhamos no início da reação? Temos 2, 4, 6, 8 átomos de hidrogênio. E no final da reação química? 2, 4, 6, 8 átomos de hidrogênio. Então, o que é que aconteceu? Simplesmente eles rearranjaram-se. Escrita a reação química sob a forma de equação, isto é o que vemos aqui, é uma equação química. Então, temos
4 moléculas de hidrogênio, que é o que tínhamos no início, não é? 4 moléculas de hidrogênio, H2, no estado gasoso, reagem com 2 moléculas de O2 no estado gasoso, originando 4 moléculas de H2O no estado gasoso. Esta é a equação química que traduz a reação. A forma mais simplificada desta equação química poderá ser 2H2 mais O2 origina 2H2O. Tendo como exemplo a eletrólise da água. Então, a eletrólise da água, vimos nós no ano passado, é a decomposição da água por ação da eletricidade. Então, a água, no estado líquido, essa água está dentro de um recipiente ao qual damos o nome de voltâmetro. Por ação da eletricidade, ela decompõe-se em oxigênio gasoso, que aparece no elétrodo positivo, e o hidrogênio, ou dihidrogênio, aparece sobre o elétrodo negativo. Se escrevermos a equação química deste esquema de palavras, ficará algo assim. H2O é a fórmula química da água, oxigênio ou dioxigênio O2 e hidrogênio H2. Portanto, a água no estado líquido decompôs-se em oxigênio e hidrogênio. Mas agora temos que verificar se a equação química está bem escrita e está a obedecer a lei de Lavoisier. Então vamos ver. Na água, nos reagentes, quantos átomos de hidrogênio é que lá estão representados? Está ali o coeficiente 2 em subscrito, então são 2 átomos de hidrogênio. Nos produtos também temos 2 átomos de hidrogênio. Mas agora, olhando para o oxigênio, no lado dos reagentes vemos que existe um átomo de oxigênio lá escrito, lá representado, e nos produtos aparecem 2 átomos de oxigênio, O2, não é? Ora, isto não está a obedecer a lei de Lavoisier. Não é isto que a lei de Lavoisier nos diz. A lei de Lavoisier diz-nos que os átomos não aparecem e desaparecem, eles apenas se rearranjam. Mas se vocês verificarem aqui pela nossa representação, há um átomo de oxigênio que aparece do nada. Nos produtos da reação, só tinha um átomo de oxigênio no início, do lado esquerdo, nos reagentes, e nos produtos tenho 2 átomos de oxigênio. Isto não pode acontecer. Isto está a violar a lei de Lavoisier. Então, há que perceber e fazer o acerto desta equação química, à luz da lei de Lavoisier. Então, esta equação química não se escreve desta maneira. Não é assim, nestas proporções, que os átomos se combinam. Então vejamos. Na realidade, não é apenas uma molécula de H2O que sofre eletrólise por cada molécula de O2 que se forma. Então, são 2 moléculas de H2O que se decompõem numa molécula de O2 e em 2 moléculas de H2. Se fizermos este acerto, veremos que no início da reação temos 4 átomos de hidrogênio e 2 átomos de oxigênio. E no final da reação temos temos 2 átomos de oxigênio e 4 átomos de hidrogênio. Assim sim, assim já temos a equação bem acertada. Então, para acertarmos as equações químicas, vamos pegar como exemplo a síntese do amoníaco, NH3. Então, o diazoto, ou dinitrogênio,
no estado gasoso reage com o hidrogênio H2 no estado gasoso, originando uma molécula de NH3 no estado gasoso. Pronto, a primeira coisa que fazemos para acertar as equações químicas é fazer um balanço do número de átomos de cada espécie antes e depois da reação, ou seja, nos reagentes e nos produtos da reação. Então, azoto. Nos reagentes temos lá representados 2 átomos. Eles estão ligados, mas não interessa, são 2 átomos. Hidrogênio, também temos 2 átomos. Relativamente aos produtos, quantos átomos de azoto é que lá estão? Há apenas 1. Hidrogênio, 3. Então quer dizer que temos aqui um desequilíbrio. Temos 2 átomos de azoto nos reagentes e apenas 1 nos produtos. E hidrogênio, temos 2 átomos de hidrogênio nos reagentes e 3 nos produtos. Quer dizer que não há aqui um balanço global de átomos constante. Um balanço constante. Desapareceram átomos de azoto do sistema, não é? E também desapareceram átomos, não, apareceu mais um átomo de hidrogênio no sistema, não é? Se nós contabilizarmos, veremos que isso acontece. Portanto, esta equação química tem que ser acertada à luz da lei de Lavoisier. A primeira coisa que há a fazer é nunca alterar as fórmulas químicas, porque as fórmulas químicas são específicas das substâncias. Se nós alterarmos a fórmula química, se alterarmos os números que estão em subscrito, estamos a mexer na substância química. Não, é mesmo o azoto reage com o hidrogênio, azoto tem fórmula química N2, hidrogênio fórmula química H2 e formam amoníaco, NH3. Agora, o que está mal é as combinações, as proporções com que estas entidades se combinam. Então, vejamos. Portanto, temos 2 átomos de nitrogênio do lado esquerdo da equação, nos reagentes. Então, para acertar os produtos, relativamente ao nitrogênio, precisamos pôr um 2 antes da fórmula química NH3. Assim, sim, já temos o átomo de nitrogênio acertado, não é? Temos 2 átomos de nitrogênio nos reagentes e 2 nos produtos. Como pusemos aqui este 2 para acertar, vamos ter que, então agora, colocar um 3 antes da molécula de H2, porque só assim é que poderemos corretamente acertar o número de átomos de hidrogênio. Agora vejamos. Quantos átomos de hidrogênio estão nos reagentes? 3 vezes 2, 6. Então, e nos produtos? 2 vezes 3, 6. Já temos o balanço feito. Então, as reações químicas são explicadas em termos de rearranjo de átomos. Elas são explicadas de acordo com a teoria das colisões. Elas podem se representar por esquemas químicos que, depois de acertados, são designados por equações químicas. Todas as equações químicas, para serem verdadeiramente equações químicas, devem respeitar a lei de Lavoisier. Espero que tenha sido útil este pequeno vídeo. Se necessitarem de voltar a ouvir a explicação, é só andar para trás no vídeo e voltar a ouvir. Vemo-nos na aula. Adeus!